muito feliz de vocês estarem aqui para reconhecer esse fato inédito que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral. Então, fico feliz da imprensa da região, porque é muito importante a democracia nesse momento. E vocês estando aqui provam que a democracia existe. E alguns não querem fazer a democracia, mas que ela existe e que a imprensa não vai calar num fato que aconteceu comigo. Isso é muito importante, a presença de vocês no meu município. Vamos às perguntas que nós estamos para responder aqui. Ou se quiser, eu também conto como foi toda essa trajetória. O julgamento de ontem, que houve uma reconsideração de uma decisão monocrática que já acabaria com o caso. E só após a contratação de um irmão do ministro, o advogado Fernando Neves, que é irmão do ministro Henrique Neves, tivemos a alteração de uma das coisas que é mais difícil no Poder Judiciário. Vocês, bem ou mal, são o quarto poder. Quando eu falo bem ou mal, vocês não são reconhecidos ainda como o quarto poder da nossa nação. E sabe quão é difícil o retorno, a reconsideração de uma decisão proferida. E nós tivemos a reconsideração de uma decisão proferida da excelentíssima ministra Laulita Vaz, que fala aqui, terminantemente nessa decisão, que é consagrado o manto da coisa julgada e que as irregularidades das contas eram sanáveis e que o exame probatório do caso ensejaria violação nítida às súmulas 7 do STJ e 279 dos STF. O que nós temos que fazer então? É a mesma coisa de políticos falarem uma coisa antes e depois, sem contar a decisão inútil que foi proferida. E sem nenhum temor eu falo isso para os senhores e para as senhoras. Decisão favorável em primeira instância em 2012, segunda instância em 2012 e, aliás, votos por unanimidade. Nunca tivemos um voto divergente. E na terceira instância nós tivemos decisão monocrática da ministra Laulita Vaz, relatora do processo. Mas o caso é de uma estranheza singular. Como podemos ter uma situação de uma decisão monocrática pautada em súmulas do STJ e do STF após a entrada de um irmão do ministro para advogar? Só isso que alterou o certame? Só isso? Tivemos Fernando Neves advogando, irmão do ministro Henrique Neves, que ficou impedido. Só isso foi determinante para a reconsideração de uma decisão monocrática e uma reconsideração do voto. Que tudo isso que ela escreveu aqui, no dia 31 de outubro de 2012, foi rasgado no gabinete da excelentíssima ministra. Ela falou, eu vou colocar no plenário para que todos tenham oportunidade. Então, o que ocorre? A única mudança que houve no cenário foi a contratação do advogado Fernando Neves, irmão do ministro Henrique Neves. É a única mudança do caso. Por que nós colocamos aqui que em outubro ela deu uma decisão favorável ao prefeito Serra? Em outubro, após a eleição, já tinha se concretizado o fato. Por que nós colocamos após a contratação de Fernando Neves? Porque antes não era o Fernando Neves. Por que nós ligamos um ministro com o irmão dele? Pelo simples fato de você ir lá, entrar lá no Tribunal Superior Eleitoral e ver casos idênticos ao meu, que foram julgados e que ganharam a ação. Porque no meu caso foi o inverso. Então é muito difícil explicar, é estranho demais.
É muito estranho o que aconteceu. Ora, fui transitor e julgado, 52% votou em mim, só isso me dava a legitimidade do cargo. O meu vice era sanável. Os meus vereadores na época foram numa convenção no Guarujá, não me trouxeram uma nota, eu paguei o valor. Meu vice é sanável, eu paguei. O meu advogado da Câmara recorreu, isso levou um tempo. Quando ele perdeu a ação, eu fui lá e paguei. O vice era sanável. Por que o senhor recorreu, senhor César, por favor? Eu administrava 3 milhões, 5 mil reais me levou a isso. Por que o senhor Recorreu, o meu advogado na Câmara resolveu recorrer. Mas por quê? Porque ele achou que o erro não foi meu, foi dos vereadores. Os vereadores não trouxeram como eu que assinava, o erro foi meu, então. Então o senhor considera que houve um erro, então? Houve um erro dos vereadores não pegar a nota da despesa. Mas o senhor assinar? E eu, chegando aqui, eu assinei. Houve um erro na presidência. Foram para Brasília, perderam com a decisão monocrática da juíza Laurita Vaz. Após contratar Fernando Neves, irmão do ministro, o caso virou. O caso virou estranhamente para nós. Porque você não dá uma decisão e depois foge dela. Você não cheirou cocaína, você não é doido, você não rasga a nota de 100. A decisão foi leviana, então, senhor? Não é que foi leviana. É estranho o meu caso em Brasília. Pode pôr aí o que vocês quiserem. É estranho o que aconteceu em Brasília com a Santana de Parnaíba. O prejuízo que o município tem é irreparável. Vai se parar tudo. Fornecedores, olha, tudo que está correndo, educação, saúde, vai se parar por conta de uma decisão que para em Santana de Parnaíba um governo eleito pelo povo democraticamente e que eu, após ser julgado, sou candidato a prefeito de novo. Transitou em julgado. Vai para Brasília, a juíza olha e dá esse parecer, ela escreve aqui, ó. Não tem o que fazer, ela fala claramente, não tem o que fazer. Após contratar Fernando Neves, irmão do ministro Henrique Neves, as coisas começaram a mudar. Como começou a mudar? Já se ventilava aqui, em Santana de Parnaíba e na cidade vizinha de Barueri, que a Laurita Vaz ia votar a favor deles. Já se fazia festa em Santana de Parnaíba, antecipadamente ao voto dela, de que eu seria cassado. Ao ponto de eu receber o PPL aqui, o Miguel Mansur, e ele falar para mim, ó, tive com fulano, e se já era. Antes de correr o fato. Então, nós pegamos tudo isso e notamos estranheza em tudo que nós estamos fazendo. Do prefeito para a população, então. O prefeito então vai se pronunciar e agradecer a presença de cada um de vocês. Nós, de modo da imprensa, nós da comunicação da Prefeitura de Santana de Parnaíba, queremos dizer, reforçar que a imprensa é importantíssima para o desenvolvimento da democracia da nossa cidade. Prefeito César. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por se envolver pelos problemas do município de Santana de Parnaíba e a população, que eu, prefeito César, andei de casa em casa, peguei na mão de cada morador, tomei café imensamente em Santana de Parnaíba. Eu quero dizer para eles que eu, César candidato, vou repetir de novo, vou passar de casa em casa, agradecer um por um e dar um abraço fraterno. E nós vamos estar juntos com esse povo que me colocou aqui. Foram 52% de voto. Esse número vai aumentar, tenho certeza disso. Obrigado, gente, muito obrigado mesmo. O recorrido comprovou o recolhimento das parcelas vencidas, preenchendo as exigências do dispositivo supracitado. E por fim, acrescentou: cabe destacar que a situação não se alterou pela edição da Lei Complementar 135 de 2010. E eu prossigo aqui no voto, senhor presidente. Este tribunal tem orientação de que não há coisa julgada no tocante à decisão relativa a pleito anterior que defere ou indefere registro de candidatura. E eu, nesse sentido, eu destaco dois precedentes. Um de que foi relatora a ministra Nancy Andrighi,
agravo regimental no RES 168 e 65 de Piauí, e outro de que foi relator o ministro Arnaldo Versiani, agravo regimental no RES 32 e 158 de Minas Gerais. Vou ler só trecho desta ementa do último julgado e citado. Diz o seguinte o ministro Arnaldo Versiani: as condições de elegibilidade e as recusas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, na conformidade das regras aplicáveis no pleito, não cabendo cogitar-se de coisa julgada, direito adquirido ou segurança jurídica. Prossigo. Vale ainda ressaltar que essa Corte tem entendimento de que, se o recolhimento posterior ao erário dos valores usados indevidamente não afasta a inelegibilidade, o parcelamento do débito tampouco poderá afastar a aplicação da elegibilidade previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar no 64 de 90. E eu cito precedentes também nesse sentido, de que foi relator o ministro Joaquim Barbosa, agravo regimental no resto 30.000 de São Paulo. E prossigo. Dito isso, resta verificar se as irregularidades que levaram o TCE a rejeitar as contas do candidato, condenando a ressarcir o dinheiro público gasto, despesas realizadas com refeições, desprovidas de motivação a demonstrar o interesse público, dispêndios com a participação de 8 vereadores em congresso no Guarujá, infringindo o princípio da economicidade, são ou não de natureza insanável e configuram ato doloso de improbidade administrativa. Quanto ao primeiro destes elementos, na linha da orientação deste tribunal, eu leio aqui, tomo emprestadas as palavras do ministro Dias Toffoli, quando ele disse no agravo regimental no RES 631/95 Rio Grande do Norte: a insanabilidade dos vice-ensejadores da rejeição das contas para fins de inelegibilidade decorre de atos de má-fé, contrários ao interesse público e marcados pelo proveito ou benefício pessoal. Ele traz essa decisão, esse ensinamento. E eu prossigo. Ainda quanto ao tema, conforme a jurisprudência desta Corte, tem natureza insanável as irregularidades detectadas pela Corte de Contas, se decorrentes de ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, causador de dano ao erário e que pode configurar improbidade administrativa. E eu ressalto que a análise do ato doloso de improbidade por esta justiça juizada implica juízo em tese. E cito precedentes nesse sentido. Também do ministro Joaquim Barbosa, ele diz o seguinte: as irregularidades detectadas pela Corte de Contas têm natureza insanável, manifesta quando decorrente de ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, causador de dano ao erário, e que pode configurar improbidade administrativa. Agravo no RESP 30.118 de São Paulo, relator, como já disse, ministro Joaquim Barbosa. Cito outros precedentes que estou dispensando a leitura. Deste último precedente, que é o que eu vou realmente fazer referência, que é da ministra Nancy Andrighi, eu destaco trecho do voto da lava da relatora, da eminente relatora, daquela oportunidade, ministra Nancy Andrighi, quando ela diz o seguinte: registre também que a análise do ato doloso de improbidade administrativa pela Justiça Eleitoral implica juízo em tese, pois não compete a essa justiça especializada o julgamento de ação de improbidade. Dessa forma, o exame da matéria deve adotar o seguinte critério: a improbidade administrativa está associada à gravidade das irregularidades que ensejaram a rejeição de contas e às circunstâncias nas quais essas irregularidades ocorreram. E ela prosseguiu, examinando. Com relação à irregularidade, deve-se analisar se, em tese, se enquadraria em um dos artigos da Lei de Improbidade Administrativa, que implica como ímprobos os atos que importam enriquecimento ilícito, artigo 9º, os atos que causam prejuízo ao erário, artigo 10º, e os atos que atentam contra os princípios da administração pública, artigo 11º. Eu prossigo. No caso, houve dano ao erário
o candidato foi condenado a ressarcir os cofres públicos a importância apontada no processo de contas, acrescida de correção monetária e juros compensatórios. Não há como afastar o caráter doloso da conduta praticada, enquanto estava no exercício de presidência da Câmara de Vereadores, e a insanabilidade das irregularidades, pois foram realizadas despesas com refeições sem a demonstração do interesse público, que deve permear a ação do administrador, e dispêndios com participação de vereadores em congresso no Guarujá, com infração ao princípio da economicidade. Então, o caso aqui, senhora presidente, se enquadra em 2 artigos da Lei de Improbidade Administrativa. Atos que causam prejuízo ao erário, artigo 10, e os atos que atentam contra os princípios da administração pública, artigo 11. Com essas considerações, senhora presidente, eu dou provimento ao recurso especial para indeferir o registro de candidatura de Antônio da Rocha Marmo César. É como voto. Ministro Castro Meira. Presidente, não obstante o acórdão ter entendido que se tratava de irregularidade sanável, a eminente relatora fez uma releitura dos fatos que ali foram expostos para acentuar que, no caso, se trata de configuração do dano ao erário. O dano ao erário, na verdade, constitui uma irregularidade insanável, de modo a configurar a hipótese da alínea G, que aqui está sendo discutida. Então, com essas breves considerações, eu sigo o voto da relatora. Excelência, então, também dá provimento ao recurso. Também dou provimento. Ministra Luciana Lócio. Acompanho o relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, começo fazendo justiça ao Tribunal Regional Eleitoral. Houvesse a Corte concluído pelo pressuposto negativo de desenvolvimento válido do processo, que é a coisa julgada, teria assentado a extinção, sem o julgamento de mérito, que seria até mesmo um despropósito, tendo em conta o processo com o qual se defrontou, pleito de registro. É certo que o regional apontou o julgamento de 2008, mas o fez tomando de empréstimo a seguir o que assentara antes, adentrando, portanto, o mérito da impugnação realizada. Ato doloso de improbidade, para mim, é mais do que a glosa do Tribunal de Contas a partir do princípio da economicidade. Não levemos às últimas consequências essa nomenclatura da lei das inelegibilidades, que, para ficar configurada, exige que haja rejeição por vício insanável, que essa rejeição se faça a partir de uma prática passível de ser enquadrada como de improbidade e que se tenha ainda o elemento subjetivo, que é o dolo. O que ocorreu na espécie? Não há a menor dúvida. O candidato que teve o registro deferido em 2008, refutando-se a articulação, a mesma articulação, ele foi condenado pelo Tribunal de Contas. Mas foi condenado pelo Tribunal de Contas por quê? E estou me valendo do memorial apresentado pelo recorrente, não pelo recorrido. Foi condenado pelo Tribunal de Contas porque, em primeiro lugar, teria realizado despesas com refeições desprovidas de motivação a demonstrar o interesse público nessas refeições. Eu tenho até uma certa dificuldade para assentar que haja interesse público, né,
na feitura de refeições. Por este ou aquele agente não importa, por este ou aquele servidor não importa. Mas prossigo, como também os dispêndios com a participação de 8 vereadores em congresso no Guarujá, infringindo o quê? Aí vem a questão que, evidentemente, se mostra a gosto das Cortes de Contas, infringindo algo que é de um subjetivismo maior, o princípio da economicidade. De qualquer forma, presidente, o desvio glosado pelo Tribunal de Contas ocorreu no ano de 2000. Em 2006, pelo que está no acordo, houve o parcelamento. E o próprio acordo aponta que o candidato, ex-presidente, portanto, da Câmara de Vereadores, vem satisfazendo as parcelas. As parcelas vencidas se mostram, portanto, em dia. Repito que não podemos levar às últimas consequências, sob pena de baratearmos essa inelegibilidade. O que se contém e pegarmos praticamente todos os administradores desse Brasil inteiro. O que se contém na linha G. Princípio da economicidade não é sinonímia de improbidade por ato doloso. Por isso, peço vênia aos colegas que acompanharam a relatora para negar provimento ao recurso. Ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, eu peço vênia ao bem lançado voto do ministro Marco Aurélio para acompanhar o voto da relatora. Eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a relatora e proclamo o resultado, recurso provido nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Marco Aurélio.